Muito obrigada. Eu só gostaria, antes de iniciar meu pronunciamento, senador Pedro Táxi, de me solidarizar à senadora Ana Amélia e dizer que, infelizmente, senador, o Rio Grande do Sul apresenta problemas não apenas na área de saúde, mas na área da educação. Tem sido um dos estados a alardearem a não possibilidade do pagamento do piso salarial dos professores do magistério brasileiro, que não chega a R$ 1.600, ou seja, lamentável que isso ocorra. Estado que tem uma renda per capita bem inferior do Rio Grande do Sul, como o meu estado, do Amazonas, aplica além daquilo que a Constituição determina na saúde e também no salário dos professores. Me somo a Vossa Excelência em relação à preocupação que levanta aqui, senadora Ana Amélia. E, senhor presidente, no próximo dia 7 de abril, próximo sábado, portanto, estaremos comemorando a passagem do Dia do Jornalista. E como senadora do PCdoB, e mais do que isso, como cidadã que compreendem a importância da imprensa no país, eu não poderia deixar que essa data passasse em branco e não poderia também deixar de falar a respeito do assunto. Nós, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que já vivemos as agruras dos dias de chumbo, da falta de democracia, sabemos perfeitamente da importância deste profissional, do jornalista, para o processo de formação e fortalecimento da democracia em nosso país. Em poucas palavras, eu quero dizer que o jornalista, ele pode ser considerado como um divisor de águas. É o fiel escudeiro da democracia. É ele, senhor presidente, quem informa a população sobre temas de interesse da sociedade. E é ele também que registra os fatos positivos e denuncia onde estão ocorrendo os erros, os desmandos, a corrupção, cobrando as providências por parte das autoridades públicas. Ao fazerem isso, os jornalistas assumem a função básica, ao meu ver, fundamental, de educar ou ajudar no processo da educação da sociedade e do fortalecimento da democracia. Para isso, é necessário que o jornalista, para que cumpra perfeitamente as suas premissas no seu campo de trabalho, é preciso que o jornalista esteja muito bem preparado, como qualquer outra categoria. O médico, para exercer a sua atividade, tem que estar bem preparado. O farmacêutico, para exercer bem a sua atividade, tem que estar bem preparado. Assim é com advogados, com engenheiros, com professores, enfim, com todas as profissões, e também deve ser com os jornalistas. E digo isso porque o jornalista, quando ele escreve, ele não escreve somente para aquela pessoa ou aquelas pessoas que tiveram a oportunidade, a felicidade de cursar e concluir um curso superior. Escreve para doutores, para pessoas extremamente preparadas em determinados assuntos, mas ele escreve ao mesmo tempo para aqueles brasileiros e brasileiras que não tiveram a felicidade, a oportunidade de desenvolver um estudo formal mais sólido. Portanto, o jornalista deve ser uma pessoa, poderia dizer, com jogo de cintura, que saiba usar muito bem as palavras, que tenha uma boa cultura geral, para que seja capaz de atingir todos os tipos e todos os níveis da nossa população, todos os estratos da nossa sociedade. E se essa era uma grande responsabilidade já quando o rádio e a televisão apenas engatinhavam, hoje a responsabilidade é ainda maior. Vivemos na era da informação instantânea, da TV a cabo, da TV interativa, do blog, do Twitter, do Facebook, enfim, das mídias sociais também. E se o jornalista não for uma pessoa bem preparada para essa realidade, como esperar que ele desempenhe esse papel de educar, mas educar para a democracia? E é por esse motivo, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que neste momento em que felicito, que cumprimento, que saúdo todos os jornalistas, a jornalista do Brasil, pela passagem do seu dia no próximo sábado, eu não poderia deixar de lembrar aqui de uma grande injustiça que foi cometida contra essa categoria, justamente por aqueles que têm
sobre si a responsabilidade maior de guardar as leis e a Constituição. E eu aqui me refiro ao Supremo Tribunal Federal. Em 2009, ao decidir pela não obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão, o Supremo deu um duro golpe contra todos aqueles que acreditam na liberdade de imprensa, que acreditam que uma imprensa livre é imprescindível para o jogo democrático. Como permitir que a veiculação das informações ou de informações tão importantes para a sociedade fique eventualmente na mão de pessoas despreparadas, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista ético? Foi por isso que, desde o primeiro momento, me posicionei ao lado dos jornalistas, ainda como deputada federal, subscrevendo a PEC 386 de 2009, que determina a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Aqui no Senado, essa luta também foi encampada desde o início por diversos senadores. Entre eles, gostaria de destacar duas grandes figuras. Primeiro, o senador Antônio Carlos Valadares, autor da emenda do projeto de emenda constitucional número 33 de 2009, e o senador Inácio Arruda, que é o relator da matéria e grande articulador para a sua aprovação no primeiro turno. De fato, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, entendo que faltou ao Poder Judiciário a capacidade de um melhor entendimento da matéria, talvez um diálogo mais profundo com os próprios profissionais do jornalismo. Eu lembro que essa medida, quero lembrar aqui que essa medida adotada pelo Supremo em 2009, não afeta apenas os jornalistas, mas também outras categorias. É bem verdade que para ser um articulista ou mesmo colunista não é exigido diploma, de ninguém se exige diploma, mas jornalista é outra coisa, é uma profissão de uma responsabilidade muito maior, e isso pode acontecer. A liberação da exigência do diploma, como aconteceu com os jornalistas, pode acontecer com qualquer outra profissão amanhã. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal constitui, ao meu ver, uma verdadeira afronta ao mundo trabalhista e atinge uma categoria muito importante para o processo de formação, repito, do povo brasileiro e da própria democracia. Antes de suspender a exigência do diploma de jornalista, deveríamos fazer justamente o contrário. Deveríamos exigir uma formação mais sólida, mais acurada, com mais cultura, com mais conhecimento e mais leitura. Aí sim estaríamos dando uma grande e valiosa contribuição para esses profissionais e para a própria democracia. Muitas vezes, preparamos o jornalista para uma função técnica, sem dotá-lo dos instrumentos para uma análise mais aprofundada da sociedade. É preciso abandonar um pouco o estereótipo de que jornalista deve apenas escrever o fato de forma imparcial e, a partir de um novo conceito, no qual esse profissional também e partir para um novo conceito, no qual o profissional também pode e deve analisar os fatos que descreve, mas sempre devendo fidelidade às informações e aos próprios fatos para que não se permita a manipulação tendenciosa da realidade. E não se tendencie, não se desvirtue uma realidade, senhor presidente. Mas, para isso, é preciso, repito, que ele tenha, ou eles ou elas, tenham uma sólida formação histórica, humana, social e, ao mesmo tempo, antropológica. Agora, quando o Supremo acaba com a exigência do diploma de jornalista, ele torna medíocre o exercício dessa profissão e sinaliza para a sociedade: olha, agora qualquer um pode ser jornalista, porque não precisa mais ter diploma. Qualquer pessoa pode ser jornalista. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não vejo isso com bons olhos. Penso que não é bom para os jornalistas, não é bom para a sociedade, não é bom para o Brasil. Eu acredito, tenho plena convicção de que o Congresso Nacional, de modo geral, e o Senado da República em particular, devem se posicionar contra esse verdadeiro atentado que foi cometido contra os jornalistas nesse país. A
aprovando o quanto antes os projetos de emenda à Constituição que estão em tramitação. Inclusive, e aí, senadora Ana Amélia, eu já concedo a parte a Vossa Excelência, inclusive votando em segundo turno a PEC, o projeto 33. De emenda constitucional 33 de 2009, repito, de autoria do senador Valadares, que teve a sua votação em primeiro turno nesse plenário no dia 30 de novembro do ano passado e contou com 65 votos favoráveis contra somente 7 votos contrários, o que mostra claramente a posição majoritária dessa Casa a favor dos jornalistas e a favor da exigência do diploma. Entendo que defender a valorização dos jornalistas, antes de ser uma questão meramente corporativa, é defender a valorização de um profissional de fundamental importância para a sociedade democrática. Conceda a parte a Vossa Excelência, senadora. Cara senadora Vanessa Grazin, fico muito feliz de vê-la tratando desse tema, que ontem também usei a tribuna onde Vossa Excelência está para falar do mesmo tema, porque recebi a visita do presidente do Sindicato dos Jornalistas do meu estado, fazendo referência ao apelo para apressar a votação em segundo turno da PEC 33, que teve também o apoiamento do senador Inácio Arruda, do seu partido. É fundamental. Eu sou egressa de uma faculdade de comunicação, portanto, por coerência também preciso, como jornalista por 40 anos, apoiar essa iniciativa e fazer um registro a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que aboliu a exigência do diploma ao ministro Marco Aurélio Mello, que foi a voz solitária que manteve a exigência do diploma de jornalista no exercício dessa importante missão, cada vez mais importante pelo que estamos vendo hoje acontecer em nosso país e particularmente nesta casa. Cumprimento, senadora Vanessa Graziotin. Eu agradeço, senhor presidente, e concluo nesse 1 minuto que Vossa Excelência tão gentilmente me concede. E, senadora Ana Amélia, quero aqui homenagear todos os jornalistas e as jornalistas do Brasil, homenageando Vossa Excelência, que não apenas é jornalista por formação, mas em vida, fez dessa a sua profissão do dia a dia, e melhor do que eu, porque milita na área, sabe da necessidade, da importância de uma boa, de uma sólida formação desses profissionais, que eu tenho dito ultimamente, a tarefa de educar não está mais só sobre a escola, sobre a educação formal, não está mais sobre a família, mas principalmente sobre os meios de comunicação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Senado, Câmara, majoritariamente já mostraram a sua posição e nós precisamos, senadora Ana Amélia, conte comigo, conte com o senador Inácio Arruda, que foi o relator da PEC, para que votamos imediatamente em segundo turno. Obrigada.